Enquanto não há expectativa de aumento para cerca dos 2.000 servidores públicos de Mojimirim, o prefeito Carlos Nelson Bueno e sua vice-prefeita terão um aumento de 21% do seu salário. Já os secretários municipais, um aumento de 13,7%. Na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 5 de março, foi levado à tribuna pelos vereadores este tema polêmico sobre a reposição geral dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários da atual gestão. E não foi nada agradável. Em abril de 2016, eu fui consultar aqui o Dr. Fernando, nosso procurador jurídico, que se encontra na casa. Em 2016, em abril de 2016, o Tribunal de Contas questionou a Câmara. E a mesa fez uma certidão, vereadora, e disse que não houve lei e que permaneceriam os mesmos salários. Portanto, quero dizer aqui, vereador Tiago, se o prefeito aumentou seu próprio salário, é improbidade administrativa. Ele está complicadíssimo. Nós precisamos conversar. Um prefeito que fixa o seu salário e aumenta o seu salário e não vai dar o aumento para o servidor e vem aqui e faz um discurso de pessimismo quanto ao futuro de Mojimirim, e agora tomamos conhecimento desta situação, então nós precisamos saber. Um prefeito que já aumenta o seu salário e fixa os salários dos secretários e já disse que o aumento dos servidores é zero, nós temos que conversar isso. As coisas começam a ficar difíceis para o senhor prefeito. Muito obrigada. Uma das funções do vereador, as principais, é fiscalizar os atos do executivo e seus secretários. E há um bom tempo eu tenho fiscalizado o portal Transparência e vi que os valores ali não são colocados, nem de secretários, nem de prefeito, nem de vice. Foi então que eu fui ir mais a fundo com uma investigação e tal. E soube que houve uma reposição geral anual, que chama, não é nenhum aumento, é uma reposição anual geral sem lei, porque a Câmara, a legislatura passada, a mesa da Câmara, deixou de fixar os subsídios do prefeito, subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários, e deixou de fazer a lei no tempo certo para fixar. Então, eu vi que cheguei, pedi algumas coisas ao secretário Ramon Alonso, e constatei que o último valor do ex-prefeito Gustavo Stupp era 17 alguma coisa, e que no governo Carlos Nelson, documentalmente, estava 20 mil e pouco, tinha subido um valor X, tanto de prefeito, reajustado prefeito, secretário, e como sem lei. Então o meu entendimento era que a Câmara que fixa subsídios, de certa forma, sem lei, ela também fixa a reposição anual. A reposição anual. E essa reposição anual, o que o prefeito Carlos Nelson fez? Com essa lacuna deixada pela Câmara, ele foi no passado, buscou os reajustes e aplicou sentado na cadeira em 2017. Só que, salvo melhor juízo, o meu entendimento é que sem lei da Câmara, não poderia ter acontecido isso nesse momento. É óbvio, tem entendimento contrário, eles têm pareceres de escritório de São Paulo e tudo. Eu também estudei bem a questão e sei também do meu ponto de vista, do meu entendimento, e defendi um entendimento. Acho que deveria ter havido um diálogo com relação a esse tema, né, antes de acontecer isso. E a gente ouvindo sempre os discursos aí, que o funcionalismo vai ter a reposição zero da inflação e tal. E quando você ouve esse discurso, você vê que a Folha está estourando o limite prudencial dela, de 53,79 hoje, e é 54 o limite máximo, e você vê que realmente, pela notificação que nós recebemos, o servidor público não vai ter aumento. E aí você vê que houve essa reposição geral anual acumulada do governo anterior, aplicada nesse ano para o prefeito, para os secretários, para o vice-prefeita. E isso, no meu ponto de vista, sem lei da Câmara, sem ter dialogado com a Câmara, ter dado transparência da forma que eu fiz hoje, apenas dei transparência. Agora, eles que venham a justificar o que foi feito, né? Tem a sua base de argumentação, eu tenho a minha, e
eu acho que é isso. Acho que a minha função está sendo cumprida, dar transparência aos atos, meu como vereador fiscalizador do recurso público, né? E estou aqui para isso. Então, dessa forma, eu me sinto no cumprimento do meu dever, da minha função. Nesse momento faltou um pouco de transparência. Houve uma omissão da mesa da Câmara em fixar os subsídios do prefeito, da vice-prefeita, dos secretários e até mesmo do próprio Poder Legislativo, que tem que ser feito na legislatura anterior para que fosse vigorado agora. Então houve essa omissão, porém isso não justifica, como você disse, nós dialogamos aqui na Casa de Leis, né, Poder Legislativo e Executivo, para tentar reconstruir Mojimirim. E quando na verdade nós vimos que isso tudo foi feito de uma forma não transparente, né? Tanto que não estavam os valores no portal Transparência, valores que deveriam estar ali não estavam. Então dessa forma eu trouxe hoje esse ponto de vista, essa argumentação e dei transparência para aquilo que já aconteceu em janeiro, porque eles já estão recebendo esse valor desde janeiro, salvo engano, ou fevereiro. Na verdade, esse processo como fiscal da lei é o Ministério Público, incumbe ao vereador encaminhar isso ao Ministério Público, né, para que ele averigue a aplicação da legislação, se está correto ou não, Poder Judiciário, e o Tribunal de Contas para ver se houve alguma coisa no orçamento, se está orçado, se não está, se está correto o procedimento ou não. Então, o meu dever, o dever do PMDB, né, Moacir Januário, Thiago Costa, como vereadores do PMDB, a bancada do PMDB, é realmente encaminhar aos órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Se eles provarem que está correto o que eles fizeram, que bom que está correto. E eu comprovando que o meu papel está cumprido também, dar transparência ao que aconteceu e mostrando que uma das nossas bandeiras do PMDB de Mojimirim é fiscalizar os atos do Executivo e dos seus secretários, né? Para a gente fechar, hipoteticamente, se estiver certo isso, como é que fica o servidor público diante dessa situação? É uma pergunta até complicada, porque pelos discursos de secretário de Finanças, de outros secretários, eles disseram que não tem possibilidade nem de dar 1% para o servidor público. Então é uma questão que o sindicato vai ter que rediscutir e eu acho que o servidor público, sabendo de tudo isso, como veio à tona, o que aconteceu, né, neste ano, Carlos Nelson com seu governo chegou e já aconteceu isso logo em janeiro, né? Ficaram agora que a gente está sabendo, já não deram a database de março, que seria a reposição anual, mas aquele reajuste do passado trouxeram e fizeram para eles, né? Os cargos políticos e tal, e sem lei pela Câmara. Então é uma questão difícil de se resolver. Espero que com diálogo entre sindicato, representação da categoria, servidores públicos, esta casa agora e o próprio executivo, que agora que veio à tona tudo isso, entrem num acordo e consigam até fazer o que é justo, tanto para servidores quanto para tudo isso que acabou causando, né, de certa forma, é desagradável o que aconteceu nesta casa hoje, no sentido de ter visto esses atos no passado, né, acontecer agora.